Boa noite a todos os nossos amigos, irmãos que estão conectados aqui com a gente hoje, aqueles que estão conectados pelas redes sociais e os que estão conectados através da emanação de energias para nós, que sejam todos agraciados com muita paz, com muita luz, que nós possamos hoje fazer um estudo que nos acrescente coisas importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento. Tanto a direção espiritual dessa casa, como a direção material, tem nos proporcionado esses encontros e tem proporcionado também que continuem tantos trabalhos importantes nessa casa. Trabalhos de auxílio, de ajuda, que continuam de uma forma um pouco diferente, mas que continuam acontecendo. E esses mesmos irmãos que são os responsáveis pela administração da casa no plano físico e no plano espiritual, eles nos dão a possibilidade de estarmos hoje aqui, conversando sobre essa ciência, sobre essa doutrina e sobre essa religião, que é o Espiritismo, e que nos tem dado tanta força para prosseguir, principalmente diante da situação que nós nos encontramos hoje. Nesse momento, né? No planeta, nesse momento. Nós estamos tratando, como aqueles que têm acompanhado as palestras, sabem que nós estamos tratando das palestras de Jesus. Essas palestras, elas foram sempre ditas de uma forma muito simples, mas visando o público que Jesus tinha na sua época. O mesmo público que nós temos hoje. Porque as pessoas que ouvem hoje são pessoas de níveis diferentes em todos os sentidos. São espíritos, cada um no seu grau de evolução, são pessoas, cada um de uma classe social, classe intelectual diferentes. Por isso que essas parábolas, elas devem ter sempre um cuidado muito grande na sua interpretação, para que ela consiga, da maneira como Jesus quis fazer, atingir a todos aqueles que nos ouvem. A parábola que eu vou tratar hoje é a parábola do fermento. Essa é a menor das parábolas do Evangelho. Ela tem apenas um versículo. E, na verdade, ela é tratada por dois evangelistas, Mateus e Lucas. Todos os dois, coincidentemente, no capítulo 13. Mateus no versículo 33 e Lucas nos versículos de 20 a 21. Eu vou ler a parábola para vocês, mas antes dessa leitura, eu queria dizer que no Evangelho de Mateus, Jesus relata que Jesus teria feito 7 parábolas, teria dito 7 parábolas que são as chamadas parábolas do reino. São elas o semeador, o joio, a semente de mostarda, o fermento, que é a que vamos tratar hoje, o tesouro escondido, a pérola de grande preço e a rede. Segundo a Bíblia de Jerusalém, que é uma das traduções da Bíblia que nós adotamos, ela nos informa que Jesus falou as 4 primeiras parábolas para a multidão, ou seja, as 3 primeiras parábolas ele falou para a multidão, para todos aqueles que o estavam ouvindo. E as outras 4, que formam esse conjunto de 7 parábolas, ele falou reservadamente para os seus discípulos. Ele se afastou da multidão e conversou a respeito delas com os seus discípulos. A parábola do fermento, ela tem ela tem muito a ver com a parábola do grão de mostarda. Todas as 7 têm, logicamente, porque tratam do mesmo tema, o reino de Deus, elas têm afinidades.
mas ela é interessante que ela seja tratada, a princípio, junto com a parábola do grão, porque eu vou mostrar para vocês como elas têm uma similitude. A parábola do fermento diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Todos nós, naquela época as mulheres, porque na época de Jesus, os homens plantavam, os homens colhiam, mas quem fazia o pão eram as mulheres, diferentemente de hoje, né? Que hoje até as crianças cozinham, né? É uma prática comum, é até uma terapia. Mas, na época, ele cita as mulheres, porque certamente Jesus, estando em casa com a sua mãe, viu diversas vezes a sua mãe fabricando pães, né? Não existia padaria naquela época, supermercado, onde se comprasse pães. Então, Jesus, com certeza, viu sua mãe fabricando os pães. E quando ele usa essa medida, 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada, eu fui procurar ao que correspondia essas medidas de farinha. E eu descobri que essas medidas correspondem atualmente a mais ou menos 22 quilos de farinha. Então, prestem atenção que 22 quilos de farinha dá muito pão, né? Então, possivelmente, naquela época, se fizesse o pão uma vez na semana para que o pão durasse durante toda a semana, né? Então, com certeza, Jesus, assim como todos que viviam naquela época, presenciavam as mulheres fazendo esse pão. E juntamente com a parábola do grão de mostarda, elas formam um par. Elas se complementam porque as duas tratam do desenvolvimento nosso, do nosso desenvolvimento espiritual. De que maneira? Na parábola, essa parábola simples, né, do fermento, ele mostra, ele nos faz pensar como que o fermento agiria em nós. O que seria esse fermento que Jesus se refere? O fermento da parábola é o fermento físico, que nós sabemos que você coloca a mistura do fermento no pão, espera, porque o calor é fundamental para esse processo de fermentação de levedura do pão, espera esse pão 1 hora, 1h30, esse fermento fazer o efeito e a massa dobra de tamanho, às vezes até triplica de tamanho, né? E a gente precisa de entender como é que se dá esse processo com a gente. Como que nós podemos trazer esse fermento para nós, para a nossa vida, da mesma forma que Jesus usa o grão de mostarda para exemplificar também o reino dos céus. A gente sabe que o grão é uma semente que tem o germe da planta nela, né? E Jesus nos diz que como somos filhos de Deus, criados por Deus, nós temos também esse germe dentro de nós. Então nós só precisamos deixar esse germe crescer, assim como quando nós plantamos uma semente, ele cresce e se torna uma planta que nos alimenta, que dá sombra, uma planta, no caso da mostarda, uma planta que é um alimento também. O fermento é um pouco diferente, porque quando o fermento, você mistura o fermento nos outros ingredientes da massa, ele é assim como o sal. Você sente, mas você não vê, porque à medida que ele se mistura, você só vê o processo que ele traz, como o sal, que salga o alimento, mas se você for separar a comida, você não consegue identificar o sal. Da mesma forma o fermento. Quando você separa os ingredientes que deram origem àquele pão, você não consegue identificar aonde está o fermento naquele meio, mas você vê o fermento. Você vê o resultado do fermento, assim como você vê o resultado de uma semente de mostarda quando ela é plantada. Então, na semente existe o germe da planta. E Jesus nos ensina, como eu acabei de dizer, que nós também temos esse germe divino em nós. E assim como uma semente de mostarda
cresce e vira uma planta, nós crescemos e nos tornamos visíveis, no sentido de nos modificarmos. Da mesma forma acontece com o fermento. Então, o fermento, na verdade, ele é aquilo que a gente aprende. Ele funciona como os nossos aprendizados. Quando nós nos deparamos com os ensinamentos de Jesus, quando nós temos fé, quando nós começamos a estudar, quando nós começamos, no nosso caso, a conhecer os ensinamentos dos Espíritos e começamos a compreender isso, nós começamos a passar por um processo de amorosidade. Nós aprendemos a amar, porque nós entendemos que o amor é fonte de todas as coisas. Esse é o nosso fermento. O nosso fermento é o amor. Porque é através desse fermento, dessa construção amorosa que se desenvolve dentro de nós, do crescimento desse amor, que como fermento cresce em nós, é que nós começamos a botar em prática a obra que o Cristo nos ensinou, aquilo que ele esperava de nós. É a nossa evolução individual. Ninguém evolui por outra pessoa. Cada um evolui a seu tempo. Jesus, Deus, não espera de nós que aconteça, e isso está bem claro nessa parábola, não espera de nós que a gente evolua de um minuto para outro. Por isso que nós espíritas, que acreditamos em sucessivas reencarnações, sabemos que é preciso que a gente nasça, morra, nasça, morra, nasça, morra, até que nessas diversas existências pelas quais nós passamos, nós consigamos essa evolução que é o fermento indispensável para o nosso crescimento. É necessário que a gente evolua sem esquecer a mola motivadora dessa evolução e sem esquecer que não existe evolução sem que nós coloquemos a mão na massa. Não existe fermentação sem a gente sovar o pão. A gente espera o pão crescer, a gente sova o pão e aí o pão cresce de novo, a gente aguarda mais um pouco para que o pão se torne pão. Se o fermento estiver estragado, se a gente não consegue guardar esse fermento apropriadamente, o que acontece? O pão sola e ninguém consegue comer um pão solado, porque ele fica duro, ele se torna imastigável, fica ruim, ele não tem aquela leveza, não tem aquela crocância, ele não tem aquela característica do pão como ele deve ser. Então, o fermento, ele influencia, ele excita, ele modifica todos os elementos que compõem a massa. E quando, eu já disse, quando ele está estragado, ele não consegue proporcionar à massa aquela textura que ela precisa ter para tornar um pão gostoso como a gente está acostumado a comer. A parábola do grão de mostarda, como eu falei que as duas se complementam, ela fala de um crescimento exterior do reino do céu, porque ele se torna visível, né? Quando uma árvore cresce, ela se torna visível. É diferente do fermento. O fermento trata do crescimento interior do reino. Primeiro, o reino precisa crescer dentro de nós para que nós possamos mostrar esse reino de Deus, né? A parábola, ela focaliza essa atenção que nós devemos dar ao nosso crescimento interior. Esse crescimento que é demonstrado pelo fermento, ele é a essência dessa parábola. É o nosso crescimento interior, é o nosso amor. Vamos voltar um pouquinho. O fermento, ele age como esse amor que cresce dentro de nós, que só cresce porque nós passamos a crer, nós passamos a estudar, nós passamos a desenvolver um conhecimento a respeito do reino de Deus. Então ele começa a ser construído dentro de nós. E aí, o que faz com que o fermento já existe, mas o que faz com que a nossa massa, esse nosso crescimento interior se expanda, assim como o fermento faz dobrar o volume da massa, são as nossas atitudes. É o investimento que nós fazemos, o calor
que faz a massa crescer é tudo aquilo que nós agregamos a esse nosso crescimento. São as nossas ações, porque não adianta a gente conhecer, não adianta a gente crescer, não adianta se nós soubermos falar muito bem, se nós soubermos tudo de cor, se nós entendermos, mas nós não divulgarmos, se nós não dividirmos, se nós não exercermos, não adianta. Aí nós não transformamos esse fermento em reino de Deus. Eu acho que tem 3 lições bem importantes que nós podemos tirar dessa parábola do fermento. A primeira é que o invisível demonstra resultados visíveis. O que seria isso? Lembra que eu falei para vocês que se a gente separar a massa, a gente não consegue separar o que é o fermento? Quando já está tudo misturado, ele se torna invisível no meio da massa. Da mesma forma acontece com o homem. À medida que ele compreende a mensagem do alto, ele vai se transformando, ele vai se esclarecendo e ele vai tomando atitudes que são exemplos para aqueles que enxergam, para aqueles com quem eles convivem. Atitudes no bem, atitudes de amor, atitudes na caridade. A sua transformação se percebe através dos seus atos. Então, é uma transformação da mesma forma que acontece com o pão. Ela não é visível porque você não identifica como que ele se transformou. Aonde foi? Como que começou essa transformação? Cadê os pontos que o fizeram transformar? Você não identifica isso, não tem como você identificar. Mas você vê o resultado, você vê um homem novo. Um homem que abandona o seu homem velho, o seu ser anterior e passa a agir da mesma maneira como o fermento age no pão. Você modifica aquela massa. O fermento atinge cada parte da massa, seria uma outra característica dessa parábola, né? Enquanto a massa está descansando, o seu processo de levedura, cada partícula está sendo atingida no crescimento, né? Você coloca um pouquinho de massa em 22 quilos de farinha, como fala a parábola, e ele vai crescendo gradativamente, ele atinge cada pedacinho, cada partícula dessa farinha, assim como da água, assim como de todos os elementos que compõem o pão. Nós que somos os seguidores do Cristo, ou que pretendemos, que temos a intenção de ser seguidores do Cristo, nós devemos fazer a mesma coisa, fazer com que o reino dos céus cresça através da nossa vida em todos os seus segmentos. Não adianta eu ser uma excelente pessoa, eu ser uma pessoa cristã na minha casa e não ser no meu trabalho, e não ser no centro, e não ser no trânsito, e não ser numa festa, num acontecimento social que eu vou. Da mesma forma, não adianta eu ser cristão e eu deixar transparecer esse meu crescimento interior no centro espírita. Porque no centro espírita é muito fácil você ser bom, porque no centro as pessoas todas buscam a mesma coisa. Então você consegue lá, naquele ambiente, todo aquele ambiente contribui para que você esteja em equilíbrio, para que você esteja em prece, para que você esteja numa sintonia favorável a atitudes de bem, a atitudes boas, atitudes de caridade. Mas o mundo não é assim, o mundo não é o centro espírita, o mundo não é a igreja, o mundo não é uma casa religiosa, o mundo é o mundo. E nós temos que ser fermento e mostrar isso em todos os lugares por onde nós passarmos. Nós, como cidadãos do reino de Deus, temos o dever de combater as misérias humanas, combater a tristeza. Quando eu falo em miséria, eu não me refiro só à pobreza, eu não me refiro só à falta de alimentos, à falta de água, à falta de energia, à falta do básico para sobreviver. Quando eu falo em miséria, eu falo em depressão, eu falo em tristeza, eu falo em dor, eu falo em sofrimento. Essas são as misérias humanas, todas elas.
E nós, como cristãos, devemos tentar minimizar o sofrimento dos outros. Devemos agir com integridade em todas as nossas áreas de atuação, mostrando que somos, sim, seguidores do nosso Mestre, que foi Jesus, que é Jesus, né? Essa parábola, ela mostra a missão do verdadeiro cristão. É a conduta que Jesus, ela mostra exatamente qual é a conduta que Jesus espera de todos nós. É uma das partes integrantes da missão do cristão evangelizar. Evangelizar é o quê? Todos nós somos alunos. Ninguém sabe mais que o outro, né? Uns estudam mais que o outro, então se preparam mais para determinadas tarefas. Mas, na verdade, todos somos aprendizes do Evangelho. Todos nós estamos aqui na condição de alunos. Mas nós temos o dever de de evangelizar como filhos de Deus. E essa parábola nos propõe a propagação e a influência a nossa influência dos que compartilham conosco essa existência. A ação do fermento, como eu disse, assim como a do sal, se sente, mas você não identifica. A ação do cristão, você sente, mas você não identifica como que ele chegou até aquele ponto. Só que essa ação nos torna diferentes. E essa divulgação que nós fazemos através das nossas ações, é que nós divulgamos os ensinamentos do Cristo, essa divulgação é que mostra o resultado da nossa levedura, do nosso crescimento. Assim como Jesus, nós nos contactamos, acho que eu falei isso no início dessa conversa, nós temos contato com pessoas dos mais diversos tipos, né? Como eu disse, como no centro espírita as pessoas são parecidas umas com as outras, a gente tem mais ou menos a mesma sintonia, é muito fácil a gente ser cristão dentro do centro, dentro de uma igreja, dentro de um templo religioso qualquer que seja ele. Mas a necessidade de se fazer ouvir pelo exemplo é que nos diferencia. É o exemplo que mostra. E não é o exemplo nosso. É o exemplo dos nossos filhos, é o exemplo dos nossos netos, é o exemplo dos nossos familiares que vivem conosco e sofrem a nossa influência. Quando um filho nosso tem uma atitude, representa a atitude que nós ensinamos para ele. O exemplo que ele viu em nós. As crianças tendem a repetir os exemplos que ela vê nos pais. Então, quando nós mostramos essa nossa levedura, nós não mostramos só através de nós. Nós mostramos através de todos aqueles que convivem intimamente conosco. E o nosso dever é demonstrar para todos aqueles que compartilham essa existência conosco. Nós somos vitrines, a gente nunca pode esquecer isso. Todos nós somos vitrines, as pessoas olham para nós e se baseiam em nós e nos imitam sem que a gente nem saiba. Às vezes a gente encontra uma pessoa, nós que estamos acostumados a trabalhar nessa área de divulgação da doutrina espírita através das palestras, às vezes a gente encontra, isso acontece comigo, eu encontro uma pessoa na rua, porque você falar para 100 pessoas e a pessoa guardar a sua fisionomia é diferente de você guardar a fisionomia de 100 pessoas. Então muitas pessoas lembram de você e você não lembra daquela pessoa, né? E a pessoa chega para você e fala assim, eu conheço você, você não faz palestra lá no Irmão Jacó? Então imagina, cada vez que eu ouço isso, eu tenho certeza que todos os meus companheiros ouvem isso e pedem a Deus que jamais tenham feito alguma coisa para envergonhar a doutrina espírita. Porque quando as pessoas veem a gente praticando alguma coisa errada, um ato equivocado, elas não vão pensar que aquela pessoa vai comprometer toda a doutrina espírita. Elas vão falar, mas aquela pessoa é espírita que está fazendo isso, a primeira coisa que ela faz é o link com a doutrina espírita. Então nós temos o dever dobrado de lembrar que somos vitrines, que os raios de nossas influências se misturam
com as influências de outras pessoas. E aí, a gente, direto ou indiretamente, a gente vai se tornar mais ou menos equilibrado, vai transmitir ou não pensamentos positivos e ter atitudes positivas, porque nós não podemos esquecer que nós somos energia, que nós aqui estamos trocando energia o tempo todo, que os nossos pensamentos se misturam e esses pensamentos misturados é que fazem com que a gente tenha ou não equilíbrio. Vai depender desse fermento que a gente fez, que a gente permitiu que crescesse dentro de nós. Então, nós não temos obrigação de mudar o pensamento de ninguém. Não é essa a nossa pretensão. Mudar, não é esse o nosso dever, mudar pensamentos. Mas nós temos o dever de entender e exercitar os ensinamentos que o Mestre Jesus deixou para nós, o seu legado, e temos o dever de repassá-los a todos aqueles que chegam até nós. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, e eu repito muito essa frase quando as pessoas comentam que vão passar por uma situação difícil, vão mudar de cidade, vão para um emprego novo, vão ter uma experiência nova em algum setor. A pessoa às vezes diz que está preocupada, que está com medo. Eu sempre falo assim, nós temos que florescer onde Deus nos planta. E é isso. Nós temos que conduzir a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, onde quer que nós estejamos. E essa parábola diz claramente isso para nós. E é interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa Bíblia espírita, né, digamos assim, a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata de algumas parábolas, mas não traz essa parábola do fermento. Em compensação, nesse livro, Fonte Viva, que é um livro psicografado pelo espírito Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, mais conhecido. E quem ditou para ele essas mensagens foi o espírito Emmanuel, que era o seu mentor. Mentor é aquele nosso anjo da guarda, aquele que nos acompanha, né? Para quem não sabe bem o que é mentor. E nesse livro, ele traz uma mensagem que chama Fermento Espiritual. Olha aqui o livro. A mensagem é a de número 76. E ele coloca essa passagem do Evangelho, nesse livro, Emmanuel coloca várias passagens do Evangelho e as comenta. E ele fala dessa passagem do Evangelho. E eu vou ler para vocês. Ou melhor, na verdade ele fala do fermento, né? Ele cita uma outra passagem do Evangelho, que é uma passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Isso está em Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios. E aí Emmanuel comenta, falando do fermento. Nós trazemos para a nossa palestra, né? Para o nosso estudo, para a nossa parábola. O fermento é uma substância que excita outras substâncias e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros milhares de outras pessoas que nos guardam atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor,
enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento, olha só que fantástico isso. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Olha que linda essa interpretação. Se eu tivesse só lido isso aqui, não precisava de ter falado mais nada, né? Com certeza. Mas, na verdade, esse fermento que ele trata aqui, que o nosso pensamento é a fermentação espiritual, é aquilo que eu disse para vocês. É o que cresce dentro de nós, é o amor que cresce dentro de nós, é esse fermento que nós precisamos para crescer a nossa massa, para crescer o nosso eu, para desenvolver o nosso eu, para nos fazer tornarmos homens melhores e mais voltados para alcançar a nossa elevação espiritual, que é o sonho de todos nós. Então, meus irmãos, meus amigos, aqueles que estão nos ouvindo nesse instante, eu espero que todos nós, depois de saber que temos esse fermento, que temos esse germe de Deus, que Ele nos mostra, Jesus nos mostra através da parábola do grão de mostarda, é saber que nós todos somos capazes de, assim como o fermento faz com o pão, fazer crescer em nós o amor e fazer com isso, com que as nossas ações no bem, nesses momentos que nós estamos vivendo agora, que nós temos imensas oportunidades de demonstrar o nosso crescimento. É agora, na dor e no sofrimento de todo um planeta que nós temos a nossa grande oportunidade de mostrar a levedura que esse fermento conseguiu fazer em nós. Que o Senhor nos abençoe, que esteja sempre, como sempre esteve com a gente, que nós possamos cada dia mais entender os seus ensinamentos e que esses dias de estudo tenham sido verdadeiros fermentos na vida de todos vocês. Eu gostaria de avisar também, antes de terminar, que no dia 30, próxima quinta-feira, a gente continua com o estudo das parábolas, só que dessa vez quem vai conduzir o estudo é a Maria Rejane e a parábola é a parábola do tesouro perdido. Vamos lá ver o que a Rejane vai falar para nós sobre essa parábola. Nós aguardamos vocês. Uma ótima noite para todos.